Olá, você que acompanha esse primeiro JS Cast aqui direto do JS Studio. Hoje, nesse primeiro episódio, eu tendo a alegria de começar muito bem, recebendo um padre e amigo, né? Além de padre, nós nos conhecemos há um tempo. É uma satisfação recebê-lo, o padre Josimar, ele que é formado em filosofia pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e em teologia, né, pela FAFICA, a então faculdade que existia em Caruaru, município vizinho aqui. Seja bem-vindo, Padre Josimar. Muito obrigado, Jardel, também todos vocês que acompanham esse trabalho e esse primeiro JS Cast. Olha, é uma alegria, Jardel, de poder dar o pontapé inicial junto com você nesse trabalho. Não é? A comunicação é o futuro para a gente. Né? Isso eu falo não só apenas como igreja, mas para a sociedade. Nós sabemos que só existe sociedade onde há comunicação, só existe sociedade onde a gente é capaz de se expressar, onde a gente é capaz de dizer aquilo que sente, aquilo que pensa, ser respeitado no nosso pensamento, na nossa opinião e fazer essa partilha. Então, parabéns desde já pela iniciativa e vamos para frente. Obrigado, Padre Josimar. E só para completar, né, Padre Josimar, que é padre da nossa diocese aqui em Palmares, Diocese de Palmares, e pároco atualmente na paróquia de São José, distrito de Batateira. Exatamente, Né? município Então, de Belém de Maria. Um abraço para eles, né, Padre? Oxente, pois um abraço grande pro pessoal lá de Batateira, né, que possam acompanhar e já começar, olha, a partir de hoje acompanhar também a JS Cast. Sim, e isso, claro, vai depender da sua divulgação com eles lá, né, Padre? Aproveitar para vender o meu peixe aqui. Muito bem, mas eu convidei o Padre Josimar para falar sobre algo muito específico, né, e que com certeza é de interesse de todo mundo. Então a gente vai bater um papo legal sobre o tema A Fé na Atualidade, Crises e Esperanças. Nós vivemos, né, dentro de um contexto social que com certeza está envolto aí tanto por uma quanto por outra, tanto por crises como também, claro, com esperanças, a grande esperança que nos dá o Evangelho, assim como Cristo nos disse. Então, eu gostaria que o senhor fizesse primeiro uma explanação geral, né, sobre esse tema, que eu tenho certeza que é desafiador falar sobre isso, né, e na sequência a gente vai com as perguntas do pessoal. Na verdade, Jardel, veja, e todos os que nos acompanham, é sempre interessante a gente falar sobre a fé, não é? Eu sou um padre, então nós vivemos de fé. E o que é a fé? A palavra de Deus nos diz, não é, que a fé é a posse antecipada daquelas coisas que ainda não se veem. Então, quando nós falamos em fé, estamos falando de que cremos que não há apenas aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós experimentamos, mas a gente está falando de que existe uma outra realidade que dá sentido a esta, não é? Falar em fé não é falar apenas no âmbito religioso, digamos, em instituições, em estruturas. Falar em fé é falar em sentido da vida. É falar em sentido da vida. É falar em que a gente está pensando o seguinte: esta vida como nós vivemos é uma vida dura, sofrida, em que a gente tem uma música que diz, né, que a gente não nasce, a gente começa a morrer. Olha que coisa. Então, fazer uma experiência de vida, sempre há uma época em que nós começamos a nos questionar se faz sentido viver. Não é? Quando a gente é criança, que a gente está sendo conduzido pelos outros, a gente não se faz muito essa pergunta. Mas quando a gente cresce, quando a gente vai entrando ali adolescência e juventude, que a gente começa a tomar a direção da vida da gente, quando a gente começa a se questionar sobre o que pretende para o futuro, quando a gente começa a entender, o futuro não está pronto, não está determinado, eu preciso construí-lo, então isso faz com que eu me pergunte, então faz sentido isso? Faz sentido viver? Às vezes, quando a gente é criança, alguém pergunta pra gente o que é que você quer ser quando crescer. E a gente acha que é simples. Né? A gente responde, quer ser médico, quer ser advogado, quer ser jogador de futebol, né? Quer ser tanta coisa. E a gente pensa assim, que é só chegar e ser. E quando a gente cresce, que vai percebendo que às vezes os sonhos trazem pra gente uma dificuldade maior, que às vezes tem coisa que a gente pensava quando era criança e a gente vai percebendo que não vai conseguir, não vai chegar naquilo ali, que é outro meu caminho, isso me questiona. E falar em fé é exatamente tocar aí. É pensar assim, existe algo, ou melhor, existe alguém
que me ajuda a perceber que esta vida, que eu preciso às vezes enfrentar tantas dificuldades, ela tem uma direção. Eu não estou abandonado ao acaso. Eu não estou construindo nada. Há pessoas que pensam assim. Veja, Jardel, teve nos últimos séculos, né, cresceu uma tendência na filosofia que era o existencialismo, e entre eles muitos ateus, porque eles diziam não, que o homem nasce para a morte. E isso sempre causou na sociedade essa baixa autoestima. Esse dizer assim, poxa, a gente está aqui para isso. A gente vê guerra, a gente vê doença, uma pandemia feita que a gente enfrentou há pouco tempo, e a gente olha para essas coisas e diz assim, vale a pena essa vida? Pronto, a fé nos diz, vale. Vale porque esse vazio não é a última coisa. Esse vazio que a gente experimenta é uma parte da experiência vital. É permitido para nós viver esse vazio para que a gente perceba, eu preciso de algo, ou melhor, mais uma vez, de alguém que me preencha. Sim. E esse alguém, para nós que somos cristãos, é Deus. Sim, padre. Então, a falta de percepção de todas essas coisas, de todo esse conjunto, é o que poderia gerar uma crise na fé de qualquer pessoa, né? Com certeza. Olha o tempo que a gente está vivendo. Olha, por que tem tanta gente? Por que tem tanta gente com essa falta de perspectiva? Se você vai conversar hoje com um jovem, eu fiz essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? A criança responde facilmente. Mas se você pega um adolescente, um jovem, às vezes que já está ali, terceiro ano do ensino médio, você pergunta, o que é que você vai fazer? Não sabe. E assim, você olha para isso, às vezes com uma certa preocupação, que diz assim, pera, mas quando é que essa pessoa vai começar a pensar o futuro? Veja, você que está me escutando, que às vezes pode estar pensando assim, oxe, eu estou nessa situação aí, quer dizer que a minha vida não presta. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que existem passos que precisam ser dados na vida da gente. Existem ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. E quando a gente vai chegando em determinada época da vida, é preciso abrir um novo ciclo, que é aquele do tomar o futuro nas mãos. Eu já não vou depender de outra pessoa. Mas nós estamos vivendo numa época em que esta autonomia, este tomar posse da própria vida, esse querer dar um rumo à própria vida, vai ficando mais difícil. A gente vê no meio dos adolescentes e dos jovens crescer essa questão de pensamentos negativos a respeito de si mesmo. Muitas vezes até de pensamento suicida. É muita gente que sente isto de que talvez a minha vida não faz sentido. Eu não sei o que é que eu estou fazendo. É tanta dor, é tanto sofrimento. Eu quero me livrar disso. Veja, a pessoa não pensa no suicídio, não pensa porque ela quer tirar a vida. É porque ela quer acabar com aquilo que está fazendo ela sofrer. E por que isso? Porque nos últimos anos, nos últimos tempos, décadas, séculos, vem se colocando para as pessoas de que a vida faz sentido é aqui e agora, não tem um além, não tem nada além disso, é o material pelo material, não tem espiritual. Então quando a gente vê isso, e às vezes a gente deposita a nossa esperança todinha em algo daqui, em alguém daqui, e vê a nossa esperança ser frustrada, é um amigo que a gente confiava, a gente contou uma coisa e ele decepcionou a gente. Porque às vezes a gente contou um segredo e ele contou para outra pessoa. Às vezes é um namorado, uma namorada que a pessoa ali se envolveu e disse assim, eu amo essa pessoa, e fez ali, teve um relacionamento realmente intenso com aquela pessoa e daqui a pouco você esfria ou é trocado e você não sabe como lidar com isso. Então veja, falar em fé é falar naquilo que é capaz de responder a isso. As crises que se vive, né, hoje em dia, muitas vezes, são porque a gente tem deixado a fé de lado. A gente não tem olhado para um futuro, não tem olhado para cima, não tem olhado para o espiritual. Eu fui numa escola, por exemplo, eu estudei em escola pública, né? Estudei na escola estadual, num EREM, e lá o sistema integral tem aquela questão dos pilares, né? Então, o aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a aprender. Ótimo, muito bom. Aí me convidaram para ir na celebração do aniversário da escola e tudo, dar uma palavra enquanto padre lá. E eu disse assim, isso tudo é muito bom, mas falta uma coisa. A gente tem que aprender também a olhar para o céu. Porque se eu achar que tudo está somente nas minhas mãos, quando a coisa sair do meu controle, acabou-se. Eu perco a perspectiva. E não é isso. Eu preciso é criar perspectiva. Então a fé, ela me faz olhar mais adiante. A fé, ela me faz perceber que existe uma perspectiva. Que embora eu tenha que fazer, embora eu tenha que buscar, não está tudo nas minhas mãos. Existe alguém que tem tudo nas mãos. E lá a Bíblia nos diz assim, né? No livro do Apocalipse, São João entra no céu e ele vê um trono e diz assim, e nesse trono tinha alguém sentado. E a ele foi dado o livro da vida. Essa é a perspectiva da fé. Existe alguém que tem a nossa vida, a nossa história nas mãos. E a gente pode recorrer a ele. Muito bem. Então, dentro de todas essas coisas, de todas essas dificuldades que as pessoas vivem hoje, né, que o senhor bem pontuou, pela falta de percepção de que existe esse alguém, né, que nos ajuda a caminhar, né, que é Deus, que para aqueles que creem é o próprio Senhor, é o Senhor da vida e da história, é o Jesus do Evangelho. Por que é que muitas pessoas não conseguem perceber isso? E aí é que entra a parte da esperança, não é? O senhor já falou muito bem da questão das crises, não é? Todas essas crises existenciais que as pessoas têm por conta de decisões, porque a gente é muito cobrado hoje em dia, porque pensa no futuro, porque está indeciso. Mas para quem está imerso dentro de todos esses pensamentos e não consegue enxergar a esperança, quais são os meios que alguém poderia olhar assim e pensar, caramba, Deus está aqui, ó, do meu lado, não é? Se é uma pessoa que tem dificuldade de ter essa percepção, não é? Existe, claro, a psicologia hoje para ajudar, né? Muitas pessoas, inclusive, fazem um acompanhamento com psicólogo, com a psicóloga, enfim. O que é uma coisa muito boa. Muito boa e necessária, né? E muito necessária em muitos casos. Sim. Mas com esse conjunto do que humanamente se pode fazer, através da psicologia, da psicanálise também, que é uma ciência paralela que vem ali para ajudar, enfim, não é? Como é que se ajuda alguém a perceber que a fé está ali em volta, né, e que Deus está a agir? O senhor, como padre, deve receber muita pergunta nesse sentido, né? Sim, com certeza, porque, veja, essa crise, eu falei assim na perspectiva do jovem, mas não é apenas a juventude que passa por ela, não é? A nossa sociedade em geral foi educada para isso. Isso é uma coisa importante que a gente precisa prestar atenção, né? As estruturas da nossa sociedade, né? O nosso sistema de educação, muitas vezes, nos fez olhar para isso, para a gente enquanto a função que a gente exerce, né? Então, eu preciso exercer uma função para eu ser útil, e sendo útil eu tenho valor. A partir do momento em que eu perco esta utilidade, então eu já começo a ser visto como um peso. Olha, pobre dos aposentados, por exemplo. Quantas vezes a gente escuta essa perspectiva, parece que o aposentado é um problema para a sociedade, né? Porque a gente fica escutando, não porque a previdência, porque o problema é que daqui a pouco não vai ter mais, e como é que a gente vai conseguir dar conta de tanto aposentado, de tanta gente? Opa! Diminuir o sistema de produção. Exatamente. Opa lá, vamos parar lá. Não é assim que a gente deve olhar as coisas. Se eu olho para as pessoas a partir do que é função delas, não, fulano é útil, então a gente valoriza. Não, fulano já não é mais útil, então encosta ele para lá. Se a gente faz isso, e infelizmente a nossa sociedade faz isso, a gente só consegue fazer crescer no meio da sociedade esse enlutamento, digamos assim. As pessoas morrem antes de morrer. Não é? Porque elas vão olhando para si e vão percebendo em si, não, eu não sirvo mais. E aí chega uma crise de fé. Ou grande demais. Então veja, isso vai do começo da vida até o final. E quantos pais de família que diante às vezes, né, de doenças, de enfermidade, de acidentes que tem tantos, que também ficam nessa situação. Então é sempre essa perspectiva de que
nós temos grandes dificuldades porque a nossa sociedade aprendeu a olhar a partir desse olhar utilitário. Mas olha o que está acontecendo, está chegando aí, a gente está entrando para, daqui a pouco estamos já na metade de 2024, 2025 foi proclamado para nós pela igreja o jubileu, né? A cada 25 anos a igreja celebra um ano jubilar, um ano da graça. E o próximo jubileu, o Papa Francisco o nomeou exatamente como o jubileu da esperança, né? O lema é aquela frase de Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, a esperança não confunde. O que é esperar? Não é? Na perspectiva cristã, a esperança é a confiança ilimitada, não é, nas promessas de Deus. Então veja, não existe esperança onde não existe de fato a perspectiva de que há promessas. Se eu estou esperando alguém, estou esperando alguma coisa. Então, para que eu possa fazer crescer a esperança, para que a perspectiva da gente saia dessa morte que parece que vai, dessa cultura de morte que vai se espalhando, dessa cultura do descartável, dessa cultura do utilitarismo, eu preciso olhar mais do que para o que a pessoa pode me dar agora, e sim para aquilo que me é prometido, se eu sou alguém que faz muito ou não. Existe uma promessa. Veja, o que guia o cristão é a promessa. Foi assim desde o começo. Olha lá Abraão. Abraão era um homem, à nossa vista, que talvez já fosse perdendo ali a sua utilidade. Já era um homem com 75 anos, não tinha filhos, então diante da sociedade era alguém que ia acabar-se. A mulher era estéril. E Deus chama Abraão e já faz uma promessa. Olha como Deus é. Deus não apenas diz para Abraão, Abraão vem comigo. Deus diz, né? Eu abençoarei a tua descendência. Veja, eu vou te dar terra e vou te dar uma descendência. Deus faz despertar no coração de Abraão uma esperança, uma perspectiva de futuro. Abraão já começa a olhar e dizer assim, poxa, não está tudo acabado para mim. Eu não vou acabar porque até agora eu não gerei filhos. Mas existe algo, existe uma promessa. É assim desde sempre. Sempre que Deus se comunica conosco, Ele sempre promete algo. Ele sempre nos chama para dizer, a tua vida não tem que ficar nesse vazio. Não tem que ficar nisso. Aí veja, você perguntou assim a respeito de a gente olhar essa esperança também a partir de outras frentes, né? Porque a gente tem a ciência e a igreja nos diz, né? São João Paulo II escreveu aquele documento Fides et Ratio, em que ele diz que a fé e a razão são como que as duas asas pela qual a mente humana se eleva à verdade. Olha que coisa. São as duas trabalhando em conjunto. Nem só a fé sem a razão, porque ela pode virar fanatismo. É quando eu olho, né, a fé sem um embasamento, sem vida real. Se eu fizer um negócio desse, se eu for pregar, eu sou padre, um outro líder religioso, a gente vai para a igreja e começa a pregar algo que não tem embasamento com a realidade, que não diga a respeito à vida concreta das pessoas e não ajude as pessoas a viver aquela vida, então elas vão ficar alienadas, vai ser fanatismo. Então, a fé não pode ser isolada da razão. Ela precisa acompanhá-la. Agora, a razão humana, ela também precisa ser iluminada pela fé. A razão é uma coisa boa. A ciência é uma coisa boa. A gente falou da psicologia e tantas outras ciências. Sim. São coisas boas. Olha, você que nunca foi num psicólogo, vá. É um negócio muito importante. Quebrar aquele tabu, padre, de pensar assim, precisa de um psicólogo quem está em um estado de loucura ou de depressão profunda. Tem isso não, misericórdia. E dizem que de santo e de doido todo mundo tem um pouco, né? Sim. Pronto, mas veja, quando a gente recorre às ciências, é porque nós todos precisamos sempre de ajuda. Nós não somos integrados, nós somos quebrados. O processo de integrar a pessoa
É algo que começa lá na gestação da gente, quando a gente é gerado no ventre da mãe, e vai até o último suspiro. É um processo de integração, de se tornar inteiro. Então, a razão, a ciência, o pensamento humano, ele consegue chegar até Deus. Ele consegue nos mostrar que há uma perspectiva, desde que a gente não isole a ciência. Que aqui é que está o problema. Sim. Às vezes a gente isola. A gente quer a ciência pela ciência. A gente quer que a ciência diga tudo, que a ciência prove tudo. Isso não funciona. E a ciência, padre, todas essas ramificações, né, dos estudos que servem para ajudar a pessoa humana, com certeza é uma fonte de esperança dada pelo próprio Deus, né, que a gente não pode deixar de considerar. Se não fosse os psicólogos, o trabalho dos psicólogos, oxe, tinha muito mais gente que já tinha ido dessa por melhor. Sim, essa é uma esperança. Com certeza. Então, padre, a gente vai começar a entrar também agora na questão das perguntas, né? Eita. Não são muitas, mas teve gente que mandou pergunta pra gente aqui. É porque é o primeiro. Depois, quando começar a pegar esse negócio, Ave Maria, não vai ter mais espaço para nada, só pra pergunta. Aí, quem sabe, eu tenho até que chamá-lo novamente, né, padre? Talvez com outro tema. Coisa pra futuro, né? Coisa pra futuro, mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Lucas Silva. Valeu pela sua participação, Lucas. E ele pergunta o seguinte: temos percebido desânimo de muitas pessoas atualmente no que se refere à fé. Na sua opinião, há uma causa principal específica para isso? E se sim, qual? Você já falou de um aspecto mais geral, mas tem algo que é bem específico, é exatamente por conta disso. Esse é o carro-chefe. Eu imagino que foi mais ou menos isso que o Lucas quis perguntar. Um abraço pro Lucas, Deus abençoe. Veja, a perca de fé muitas vezes está ligado, né, neste sentido, a gente já falou dessa perspectiva utilitarista, mas também porque existe muitas vezes um ataque à credibilidade da religião. Infelizmente, é visto muitas vezes a religião como algo, né, Marx dizia que era o ópio do povo, né? É algo para iludir as pessoas, para tirar as pessoas da realidade, quando não é nada disso. Mas essa perspectiva é muito forte. Existe, assim, crescentemente esse ataque às instituições religiosas, né? Nós estamos gravando esse podcast nessa semana em que foi aberta as Olimpíadas de Paris. Sim. E nós vimos um ataque direto, não é, à instituição religiosa com aquela representação da Santa sacrílega Ceia. Da Santa Ceia. Então veja, é algo que não é à toa. Veja, é importante que a gente entenda isso. A crise de fé é algo provocado. É algo provocado. O ataque às instituições é algo provocado. É algo que se dirige realmente a tentar desestabilizar. Porque se as pessoas confiam em Deus, elas confiarão menos naqueles que se apresentam como salvadores da pátria. Elas acreditarão menos naqueles que dizem trazer a solução para todas as coisas. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que minar a base de fé das outras pessoas. Então, vou atacar a religião. Existe, por exemplo, né, essa campanha massiva, às vezes, para você encontrar fragilidades nos padres, nos pastores, nos líderes religiosos, que é para descredibilizar. Sim. Porque você ataca um padre porque você quer atacar a igreja toda. Você quer descredibilizar, você quer dizer, olha, tá vendo? Esse daí é um safado. Ataca então os padres são tudo assim. Ataca um pastor porque quer acabar também com a credibilidade da igreja, das igrejas protestantes. Então veja, o que é isso? Existe de fato algo, né, que vai tentando minar a nossa base de fé para substituí-la por outra coisa. Qual é o problema? É porque esta outra coisa que eles apresentam não é capaz de encher o coração humano. Não é capaz de encher. O coração do ser humano foi feito por Deus para Deus. Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu, não é? Alguém que influenciou o Ocidente de uma forma singular. De fato, ele é o chamado pai do pensamento ocidental. Santo Agostinho disse uma vez algo que é um espetáculo, ele falando com Deus, né? Na sua oração: Senhor, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração inquieto está
enquanto não repousar em ti. E aí ele dizia, olha, eu te procurava fora quando tu estavas dentro. Olha que coisa. Santo Agostinho foi um homem que passou por seitas, por correntes filosóficas, pelo maniqueísmo, não é? Por tantas linhas de pensamento que ele procurava algo que enchesse o coração dele. E não encontrava. Até que se encontrou com Cristo Jesus. E quando se encontrou com Jesus, o seu coração se encheu. Então, Lucas, veja, essa é a grande questão. A fé, em geral, é atacada para ser substituída por outra coisa. Mas não existe outra coisa que consiga encher tanto o coração da gente quanto o Senhor. Não existe outra instituição, não existe outra pessoa, não existe outra perspectiva que seja capaz de preencher no coração humano o vazio que Deus colocou exatamente para que a gente o buscasse. Sim. Muito bem, padre. Acho que está bem respondido e que no fim das contas, a partir do que o senhor falou, não é, se ele buscava assim na pergunta dele algo de específico como fonte principal, é a ação do próprio homem. Sim. Né? A ação do próprio homem. Quanto mais a gente se distancia do Senhor, mais a gente se esvazia. A gente fica vazio. A gente vai tirar de onde riqueza? A gente vai tirar de onde algo que alimente de fato a vida? Se a gente está cortando a nossa ligação com a fonte da vida. Olha como o ser humano é. Deus disse lá em Deuteronômio, mandou o homem escolher. Mandou o povo escolher. Disse assim, eu coloco diante de vós a vida e a morte. E ele ainda fez uma exortação. Escolhe, pois, a vida. Seja inteligente. Veja. Ir ao encontro do Senhor é ir ao encontro daquele que é a fonte da vida. Afastar-se do Senhor, portanto, é cortar a ligação com a fonte vital. E se eu faço isso, o que é que sobra? Nada. Nada. O caminho é um caminho de morte. Então, atacar a fé é fazer isso. É cortar a ligação das pessoas com a fonte de vida. É por isso que a gente vê esse desânimo crescente. É por isso que a gente vê tantas doenças psíquicas também que vão aumentando. A nossa mente vai ficando doente. Porque a gente não tem aquele que é capaz de saciá-la. Muito bem. Então está respondido. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigado. Deus abençoe. E seguida da pergunta dele, tem aqui a participação também da nossa amiga Eduarda. Obrigado a você também. Obrigado, Eduarda. Deus abençoe. E ela pergunta algo, né, não tão atual, mas que vivemos há pouquíssimo tempo e que com certeza ainda está sendo percebido os efeitos, né, ainda tem muito fruto aí do que foi esse período difícil para todos nós. Ela pergunta em que grau o senhor acredita que a pandemia afetou a fé das pessoas. Ave Maria. Veja, a questão é a seguinte, quando a gente pensa a pandemia ela questionou a gente. Não é? Nós não estávamos preparados para aquilo que aconteceu. Nós vivemos numa sociedade frenética, em que tudo assim é muito corrido, em que a gente não tem tempo, em que a gente acha que é o nosso trabalho sozinho que consegue as coisas. E quando nós fomos confrontados com a pandemia, algumas coisas foram colocadas para nos questionar de verdade. Primeiro, aparece um vírus, não é, que a gente não vê, que a gente não percebe a sua presença e que estava ameaçando a vida. Opa, então, até quem dizia que não tinha medo de morrer, encontrou-se com esse vírus e opa, a gente precisa se cuidar, porque senão é morte, acabou-se. Então, essa é uma coisa. Depois, esse vírus fez com que a gente já não pudesse ter uma rotina normal. Era uma coisa que a gente não estava preparado, era para uma quebra de rotina. Nós estamos assim muito propensos a criar rotinas, não é? Às vezes rotinas ruins, maus hábitos mesmo. Mas que são costumeiras e cria em nós ali um padrão, a gente exatamente, pode dizer, né? Exatamente. Nós gostamos disso. Sim. E a pandemia fez com que se quebrasse isso. Depois, assim, a pandemia nos colocou diante de questionamentos a coisas fundamentais.
Por exemplo, a gente começou a questionar a nossa vida familiar, porque nós precisamos conviver mais com os de dentro de casa, né? A gente não tinha mais como escapar, a gente tinha que estar ali. A pandemia nos colocou em questão a nossa relação com a igreja, porque a gente não podia mais ir à igreja, a gente tinha que acompanhar por redes sociais. A lugar nenhum a gente podia ir, né? É, não digo assim porque eu estava na época em Lagoa dos Gatos e eu me lembro que até fechar a igreja, o pessoal não estava dando ainda crédito para aquilo, Sim. né? O pessoal dizia, não, é uma doença, tarará, tarará, mas a vida da gente vai continuar. Quando a igreja disse assim, vai fechar a igreja, a gente não vai poder ir, as pessoas começaram, opa, É isso sério. eu nunca vi, né? Essa nossa geração, ninguém nunca tinha visto isso. A igreja ficar fechada, a gente não poder ir à igreja, né? Então, essa já era uma coisa assim que mexia. Então a gente começou a se questionar, a pensar de fato. Nós estamos num momento complicado. Eu me lembro bem quando eu morava lá e chegou pra gente a notícia de que a gente não ia nem poder deixar a igreja aberta. Aquilo foi um choque. Sim, porque as pessoas iriam começar a chegar, podia aglomerar, enfim. Foi uma Exatamente. determinação péssima aí que a gente teve que lidar, né? Então, e a gente colocava-se diante daquilo e dizia, mas as pessoas não podem vir rezar. Não pode vir ao... Porque é a fé que é a base pra gente. Nos momentos difíceis, Sim. é onde a gente encontra refúgio. Só que isso também foi importante para que nós percebêssemos algumas coisas, como, por exemplo, que as nossas relações estavam viciadas. Por exemplo, as nossas relações familiares estavam viciadas. A gente já não conhecia mais o outro, a gente já não sentia mais aquele prazer de estar com o outro. Tanto que foi que aconteceu? Depois da pandemia, o tanto de casamento que se desfez. Por quê? Porque marido e mulher conseguiam se suportar porque não estavam dentro de casa. Porque não conviviam. Tem até abrindo um parêntese, padre. Tem até um humorista que ele fala sobre isso, né? E ele fala assim, que as pessoas estavam dispostas, concordavam em se casar desde que não tivesse que conviver com o cônjuge ali, né? Pois Isso é. é muito, muito complicado. Olha o problema. Então, as relações familiares estavam viciadas. A gente às vezes não queria mais prestar atenção que o outro tem fragilidades que eu tenho a responsabilidade de ajudar. Porque a partir do momento em que duas pessoas se casam, quando duas pessoas se casam, elas estão dizendo, eu estou acolhendo você com aquilo tudo que você é. Mas porque eu estou assumindo a missão de ajudar você a melhorar. E às vezes as pessoas já não queriam mais isso. Opa, se a pessoa tem defeito, eu olho aquilo ali e me incomoda, boto para correr. Então as nossas relações familiares estavam viciadas. As nossas relações com a fé estavam viciadas. Nós começamos a pensar, olha que coisa. As pessoas começaram a pensar que ser cristão era unicamente ir à missa no domingo. Então, se eu não tenho como ir lá na igreja, então, e agora? Como é que eu sou cristão? E aí que deu a crise Sim. na fé. A crise na fé viria naturalmente. Sim, com isso. porque ter fé em Jesus, ser cristão, é mais do que ter uma ou outra prática. Mas é uma questão de relacionamento. É uma questão de imitação. É uma questão de querer ter um coração mais parecido com o coração dele. Se eu não procuro fazer isso, eu posso ir para a missa todo domingo, até todo dia. Mas se eu não procurar ter um coração mais parecido com o dele, então, na verdade, não há fé em mim. Eu tenho práticas. Eu tenho, como você usou a palavra, eu tenho um padrão. Mas não tenho fé. Então a pandemia questionou a fé da gente. Espera aí. Eu de fato estou procurando um caminho de seguimento? Ou estou num caminho de acomodação? Eu faço porque eu aprendi assim. Eu faço porque me é cômodo. Eu faço porque todo mundo faz. Então, a verdadeira fé, ela vai além disso. A verdadeira fé é uma adesão à pessoa de Jesus. Não é? A fé é quando eu digo assim, não. Jesus me traz a verdade.
Jesus me traz uma verdade que enche o meu coração. Jesus, ele é a rocha sobre a qual eu posso construir a minha vida. Então, eu quero construir a minha vida com todos os seus aspectos sobre essa verdade que é Jesus. Opa, então, a minha inteligência, ela vai ser construída a partir de Cristo. Então, nos meus estudos, naquilo que eu vou fazer, eu vou fazer o ensino fundamental, o ensino médio, eu quero fazer o ensino superior, eu quero fazer uma faculdade, duas, um após, um mestrado, um doutorado. Opa, farei isso. O meu contato com a ciência, mas tudo isso será em Cristo. Isso é ter fé. Quer dizer, eu não procuro estudar para humilhar o outro, para ser superior ao outro, mas para servir o outro. Veja, a coisa muda. Então os meus relacionamentos familiares vão ser construídos sobre Cristo. Então eu às vezes vou ver o defeito, a fragilidade do outro, mas isso não é um motivo para botar ele para correr, e sim algo que é uma possibilidade de eu ajudar. É uma oportunidade, porque Cristo me deu. A minha afetividade vai ser vivida diante de Cristo. Então, a pessoa começa a viver, depois que chega ali na fase da adolescência, você começa a sentir o impulso para o outro, o impulso para o amor. Então, isso também vai ser vivido diante de Cristo. Veja, isso é ser cristão. Isso é ter fé. É aderir a Cristo nos diversos aspectos da minha vida. A pandemia ajudou a gente a perceber isso. Ajudou a perceber que nós estávamos viciados em práticas, em fazer coisas, mas não em imitar Cristo. Então nos deu uma possibilidade. A gente esperava, é claro, porque nós temos esse pensamento sempre bom, que depois que passasse essa fase mais aguda da pandemia, as pessoas tivessem mais essa perspectiva. Opa, aprendi. Eu preciso mais desse caminho de me aproximar de Cristo. Houve coisas boas que a pandemia deixou, sabe? Por exemplo, as pessoas começaram a perceber que precisam viver melhor. Sim. Não sei se você já percebeu, Jardel, mas, e o amigo que está nos acompanhando, mas, por exemplo, já percebeu a quantidade de piscina que começou a abrir? Sim. Depois que passou o tempo da pandemia? É verdade. Por quê? Porque o calor está aumentando, é uma coisa, né? Aquecimento global, essas coisas todas. Mas também porque as pessoas começaram a aprender que a gente precisa viver melhor. Eu preciso aproveitar mais o meu tempo. Eu preciso aproveitar a convivência. Veja, é uma coisa boa. Se divertir um pouco mais. Sim, se divertir um pouco mais. Isso é uma coisa boa. Agora, a gente também esperava que isso trouxesse um senso maior de religião. Às vezes, para algumas pessoas sim. Outras pessoas perceberam que a sua religião, a sua forma de viver a fé era viciada e quiseram permanecer nela. Ou até pioraram. Será assim, não, já entendi que eu não sou cristão mesmo, que o que eu estou fazendo até agora não é ainda o que Jesus. Então, fica para lá. Chuta o balde. É uma possibilidade. Deus ama a nossa liberdade. Ele fala com a gente. Ele se comunica conosco. Ele se revela para nós, sem nos obrigar a dizer sim para ele. Quando ele permite que determinadas coisas como essa aconteçam, para nos chamar a atenção, é sempre no sentido de dizer assim, olha, eu quero você perto de mim. Eu estou chamando a tua atenção para que percebas que este caminho que tens trilhado até agora não vai te dar nada. É um caminho vazio. Mas a escolha é tua. A escolha é tua. Houveram muitas pessoas que, infelizmente, depois disso, depois desse período tão complicado, tão difícil, chutaram o balde para a fé. Mas houveram outras tantas coisas boas. Houve tanta gente que percebeu isso e começou a querer viver com uma radicalidade maior. A gente começa a perceber, por exemplo, vocês devem ter visto nos últimos dias que teve aqueles encontros grandes. O PHN, lá na Canção Nova, sim. O Hallelujah em Fortaleza. Você vê jovens sedentos. A gente começa a perceber JC florescendo por tudo que é canto. A gente começa a perceber como, pronto, lá na minha paróquia, ontem a gente terminou o Cerco de Jericó. Como essa perspectiva tem aumentado as pessoas. E tem muita gente que tem abraçado. Por quê? Porque perceberam, não basta
a prática que eu tinha antes. Eu preciso me aprofundar mais. Eu preciso crescer no meu seguimento a Cristo, na minha adesão a Ele. Então, olha, a pandemia, Eduarda, ela foi ruim. A gente não tem como dizer que ela é uma coisa boa, mas ela trouxe perspectivas para a gente. Nos trouxe possibilidades. Que se a gente souber realizá-las, se a gente souber aceitá-las, quem sabe a gente não progrida bem muito. Sim, perspectivas, realidades, e isso em matéria de fé mesmo. Sim, não é? Com certeza. E das pessoas que perderam ou que definharam mesmo na fé, isso parte muito assim também daquele discurso paganizado, né? Cadê Deus nesse momento que muitas sim. pessoas escutam e, enfim, ficam remoendo. E que é assim, em certo sentido, Jardel, é válido, sabe? Momentos de crise nos colocam diante de decisões profundas. Então, a fé, para que ela seja vivida de verdade, ela não pode ser uma coisa que eu faço de qualquer jeito. Porque acontece muito isso, né? A gente recebeu a fé de outra pessoa. Ah, os meus pais eram católicos, então me ensinaram a ir para a missa e eu vou para a missa. Ok. Mas a adesão de fé é aquela em que eu, com as minhas convicções, eu digo assim, não, eu quero seguir esse caminho. Eu quero seguir. Então, momentos de crise servem para isso. Para afirmar, para reafirmar ou para modificar as nossas convicções. Sim. Agora, isso não é automático. Cada pessoa precisa olhar para dentro de si para que possa perceber, de fato, as suas convicções. Sim, exige toda uma maturidade, né? Toda uma coisa. E já que a gente fala de crise e esperança, claro, nós tivemos a crise da pandemia, que foi pesada, né? Todo mundo sentiu isso. Mas as esperanças vieram também no meio, né? Quando surgiu a vacina, quando as pessoas começaram a tomar, e foi diminuindo aos poucos a quantidade de pessoas nos leitos dos hospitais, e a gente foi também devagarinho, e hoje, graças a Deus, está quase que 100% mesmo, né? Voltar às nossas atividades normais. Com né? certeza. Então, tá aí também E uma fonte de esperança. e quantas coisas assim que nos trouxeram esperança, porque, por exemplo, nós vimos gestos de solidariedade tão bonitos, Sim, né? muitos. Pessoas que preocupadas com os que estavam doentes e correndo para ajudar e fazendo comida e deixando na porta da pessoa ali que estava doente para que ela se sentisse cuidada. Isso é muito bom. Sim. Veja, a crise nos dá a oportunidade de tomarmos decisões profundas. Basta a gente saber aproveitar. Muito bem. Então, seguindo, não é mais uma pergunta aqui. Amanda, eu acho que ela olhou o nosso tema, padre, e eu já dei uma lida, claro, nas perguntas antes, né? O senhor não sabia, mas Misericórdia. ela foi bem, bem concisa assim no tema do nosso podcast. E ela perguntou o seguinte: são muitas as polêmicas envolvendo a fé cristã entre diversas religiões, né? Entre cristãos, não cristãos, enfim. E ela gostaria que o senhor comentasse acerca disso, né? Sobre as polêmicas envolvendo a fé cristã entre as diversas religiões. Veja, como eu dizia, a fé é uma adesão, né? Então ela tá envolvida com as minhas convicções. E diante disso existe a fé cristã, existem outras fés que a gente não pode ignorar. Nós vivemos num mundo plural, num mundo cada vez mais globalizado, onde nós conseguimos ver e experimentar outras realidades, pessoas que pensam, que sentem diferente de nós, que creem diferente de nós. Agora, eu aprendi, né, Dom Henrique Soares, nosso terceiro bispo diocesano falecido, ele nos dizia algo sempre muito importante quando a gente estivesse no diálogo, porque Amanda colocou, e agradeço a pergunta, viu, Amanda? Colocou essa questão das polêmicas. Às vezes as polêmicas são geradas porque nós conversamos pouco, né? Às vezes a gente quer impor coisas. A gente quer dizer assim, é do meu jeito. Isso sempre gera polêmica. Porque na medida em que uma pessoa diz assim, é do meu jeito, a outra pode dizer, eu não quero. Não é? E a fé, ela deve ser sempre algo que se propõe, não que se impõe. Sim. Então, a fé cristã,
E aí eu queria dizer isso para colocar a frase que o Dom Henrique dizia. Ele dizia, veja, o diálogo ele é feito de duas coisas principais, de identidade e de respeito. Veja, diante de outras religiões, de outras perspectivas de fé, em primeiro lugar eu tenho que ter a minha identidade. Olhe, cristão, católico sobretudo, né? Já que eu sou padre, né, eu tenho que puxar para a gente. Quando a gente fala, né, sobre a nossa fé, eu tenho que primeiro saber o que significa isso. Um dos grandes males da nossa vivência de fé cristã é porque o cristão muitas vezes não sabe o que é ser cristão. Como eu dizia antes, às vezes a gente tem práticas, mas não conhece profundamente, né? Na semana passada, o Frei Gilson gravou lá os podcasts, e gravar um podcast depois que o Frei Gilson gravou o podcast é triste, né? Porque o podcast foi incrível. Os podcasts onde ele foi, e ele foi para os podcasts e eu achei tão interessante porque ele levou a Bíblia e o Catecismo. Ele disse assim, olha, você quer conhecer a doutrina católica? Tá aqui, ó, o Catecismo. Infelizmente, se eu for perguntar para boa parte dos católicos, você tem um catecismo? Não sei nem o que é. Catecismo, é aquele que Dona Fulana dava, não era para a gente fazer a primeira comunhão. Veja, se eu não conhecer quais são as perspectivas, eu vou ficar tirando coisas da minha cabeça. E não pode ser assim. Então, eu primeiro devo ter identidade. Então, eu devo conhecer a minha fé. E quais são as implicações da minha fé para a vida. Né? Então, existem polêmicas. Polêmica a respeito do aborto, polêmica a respeito da eutanásia, polêmica a respeito das relações homoafetivas, polêmica tantas. Mas antes de eu tomar uma posição, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Opa, se eu sou cristão católico, a minha fé me diz algo. O que é que a minha fé me diz? Né? Só tendo identidade é que eu vou partir para o diálogo. Porque senão eu vou virar uma bucha que absorve tudo. E aí daqui a pouco eu não sei nem o que eu sou mais. Porque no domingo eu vou para a missa, na segunda eu vou para o terreiro, na terça eu vou para a mesa branca. Porque tudo é de Deus. Não, não é não. Veja, ou você adere a um desses, você é livre, escolha. Sim, independente de qual seja. Escolha. Mas você não tem como dizer que essas coisas se combinam entre si. Não tem como dizer. A doutrina católica, a doutrina cristã fala na ressurreição. A doutrina espírita kardecista fala em reencarnação. Não se combinam, não se encaixam. Uma pessoa não pode acreditar na ressurreição e na reencarnação ao mesmo tempo. Aí uma pessoa que no domingo vai para a missa, durante a semana vai para o centro espírita, ela está incoerente. Escolha um dos dois. Pronto. E aprofunde. Aprofunde. Para descobrir qual é a sua identidade. Então, a primeira coisa é a identidade. A segunda coisa é o respeito. Por quê? Porque eu tenho a minha identidade. Você tem a sua. Existem pontos em que nós podemos concordar e existem pontos em que nós podemos discordar. O que não faz da gente inimigo. Não é? Sim, sim. Eu não tenho que romper relações com a pessoa porque ela pensa em algum ponto diferente de mim. Porque ela crê diferente de mim. Pelo contrário. Quantos amigos que eu tenho que creem em outra coisa? Que tem uma fé diferente da minha. E não deixa de ser amigo, de ser próximo, de dividir momentos. Exatamente. Assim. Então, veja, no diálogo, que eu preciso ter, já que a Amanda perguntou a respeito de polêmica com outras fés, no diálogo eu preciso sempre ter identidade e respeito. Identidade, eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou. Qual é a minha perspectiva. Mas também respeito. Eu tenho que saber que o outro possui uma outra perspectiva que não tem que ser igual à minha e que eu não tenho necessariamente que fazer com que a dele se torne igual à minha. Não. Eu vou propor. Eu vou apresentar. Eu vou dar razões da minha esperança. É assim que a primeira carta de São Pedro diz, né? Estais prontos para dar razões da vossa esperança. Dar razões não significa enfiar a sua esperança na cabeça do outro. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, opa, à medida em que eu converso com o outro, eu apresento, eu digo, é assim que a gente pensa, é assim que é a nossa fé.
Eu gosto de dizer isso pros fiéis lá na paróquia. De que, se você é católico, é isso que a igreja está pedindo de você. Se você não quiser ser, é com você. Não tem problema. Sim, é com você. Não vou lhe obrigar. Mas na medida em que eu quero ser, que eu quero aderir a Cristo a partir daquela fé, então eu devo respeitar a minha identidade. E devo respeitar o direito do outro de dizer sim ou não. Agora, já que ela falou para outras fés, eu queria também puxar isso para dentro. Também dentro da perspectiva de quem é da igreja, existe uma diversidade, uma possibilidade de pluralidade. Existe na igreja quem gosta do apostolado da oração, existe na igreja quem gosta da Legião de Maria, quem gosta dos grupos de oração. Da renovação. Né? Da renovação. Que até existe, eu não vou dizer uma oposição, claro, isso não existiria. Mas opiniões contrárias, tem gente que ama de paixão a renovação carismática, tem gente que não quer pisar na igreja quando está tendo grupo de oração. Exatamente. Da renovação. Faz parte. Então, mas qual é o negócio? É porque a gente também às vezes é meio desequilibrado com essas coisas. Veja, eu sou católico, aquele também é. Eu gosto mais desse grupo, aquele gosta mais do outro. Talvez uma perspectiva que fala para mim não fala tanto pro outro. Mas é a nossa experiência de Deus. Então eu também tenho que respeitar o outro. Sim. Não é? Eu tenho que saber quem eu sou. Olha o diálogo de novo. Identidade e respeito. Eu tenho que saber quem eu sou, mas eu também tenho que dar espaço para que o outro seja quem ele é. Não obrigar o outro a ser como eu. Não obrigar. E eu acho que esse é um ponto-chave, padre, onde surgem as polêmicas. O senhor falou muito interessante no início da sua resposta, essa questão do tentar impor ao outro, né? Por que é que existe tanta polêmica, por exemplo? A gente viu na abertura das Olimpíadas, né? É como se fosse uma tentativa de uma imposição, né, de algo que não foi, né? E foi um carnaval grotesco mesmo ali, porque se vestiram de tudo quanto é jeito para fazer a representação. É um desrespeito. Um desrespeito, não por serem pessoas trans. Sim, sim. Né? Esse é só um detalhe, né? Mas a forma como que fizeram é como se fosse uma imposição de, ó, a gente pensa assim, então na religião também deveria ser. Né? Sim, daí isso gera mais problemas, né? Porque o pessoal diz, por que não fizeram representação de Maomé? Veja. Né? Não é? Porque os cristãos parecem que aguentam mais essas coisas, né? Mas veja, é esse tipo de coisa. Isso não é respeitar. Pelo contrário. Quando eu afronto o outro, quando eu já vou pra cima do outro, pra dizer que ele tá errado, pra dizer que a perspectiva dele não é válida, pronto, acabou-se, não tem diálogo. Então, ao invés de eu ser alguém que coopera, eu sou alguém que atrapalha. Meu irmão, minha irmã, olha, parece que eu tô na igreja, né? Meu irmão e minha irmã. Mas veja, não tem pra onde. Se eu tô dizendo que eu tô aderindo a Cristo, Cristo era um homem de diálogo. Um homem de diálogo. Chegavam perto dele os fariseus. Veja, não diz nenhuma vez que os fariseus foram confrontar Jesus, fizeram uma emboscada para Jesus, fizeram alguma coisa e Jesus não respondeu. Jesus conversava com eles. Falava com os fariseus, falava com os saduceus, com os discípulos de João. As pessoas às vezes duvidavam de Jesus e Jesus ia lá. Os samaritanos. Era um outro povo, era uma perspectiva diferente. Um estrangeiro, aquela mulher Ciro Fenícia lá que foi correndo. Jesus não deixava de conversar com ninguém. Sim. Jesus não era fechadinho no grupo dele. Olha, pensa num negócio complicado. É que hoje parece que a gente só quer falar para os que pensam igual a gente. Olha, deixa eu logo lhe dizer um negócio. O bom aqui que eu já vi aqui que é JS Cast falando de tudo. Falando de tudo, é. É de tudo. Então hoje está o padre, daqui a pouco ele pode chamar um pastor, daqui a pouco ele pode chamar um rabino, daqui a pouco ele pode chamar um ateu, daqui a pouco ele pode convidar outra pessoa. A gente não tem que falar só para quem pensa como a gente. Porque é um negócio, olha, é perigoso. Tem gente que só assiste podcast, que fala aquilo que você quer escutar. Se a pessoa concorda com você, você escuta. Se a pessoa pensa diferente de você, você além de não escutar, você ainda coloca lá, em vez de colocar o joinha, coloca o outro. Nem assiste. Dá um dislike. Um dislike, muito obrigado. Dá um dislike e você ainda fala mal sem nem ouvir o outro. Isso não existe. Eu querer só ouvir quem pensa como eu? Isso não existe. Então, para que eu possa ser um cristão
Lembre-se que eu estou falando sempre assim em cristão, em católico, porque eu sou padre, então eu estou falando nessa perspectiva. Mas se eu sou uma pessoa que quero de verdade aderir à fé em Jesus, então eu preciso ser mais parecido com ele. Menos autoritário, menos impositivo, mais propositivo. Era assim que Jesus fazia. Muito bem, padre. Então, seguindo, é a nossa última pergunta. Né? Eu Eita, disse que que não beleza. seriam muitas. Uma pessoa não quis se identificar, né? Porque Certo, é seu direito. tem seu direito e também é sobre algo Deus que abençoe você também. é bem específico em relação à doutrina católica. Né? E a pessoa pergunta o seguinte: dentre todas as polêmicas, o que o senhor poderia dizer sobre o documento Fidúcia? Né? Que foi aquela polêmica que muitas pessoas comentaram que o Papa Francisco disse que era para abençoar casais homoafetivos, homossexuais. Né? Ele até se retratou, depois de um tempo eu vi ele falando que a benção era para a pessoa, né? Não para a união homossexual exatamente, mas enfim. Foram muitas coisas faladas, isso não é um assunto recente, né? Tem meses já, então que o senhor comente um pouco sobre essa questão. Então, a primeira coisa da gente saber é que o documento ele não foi diretamente do Papa Francisco, ele foi da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ele foi lançado em dezembro do ano passado e ele traz uma perspectiva pastoral. Vamos entender. Existem na igreja, né? É uma igreja só, mas existem perspectivas a partir das quais você trabalha. Existe uma perspectiva, por exemplo, dogmática. É aquela que traz o ensinamento, a doutrina, né, da igreja. Existem, às vezes, as perspectivas teológicas, como, por exemplo, você vai tentar entender aquilo ali a partir do plano de Deus. Aquela realidade específica, né? A igreja estuda muito isso, faz muito, tentando ver aquela realidade que nós estamos vivendo a partir do olhar da fé. E existe a perspectiva pastoral. O que é isso? A igreja é mãe. Além de ser mestra, de ensinar a verdade, ela é mãe. Então, ela deve estar atenta às realidades de seus filhos. E estando atenta, veja, a igreja não pode negar que no seu seio e na sociedade onde nós vivemos, existem realidades que não correspondem à doutrina da igreja sobre o matrimônio. Vamos recordar a linha de catecismo. Qual é a doutrina da igreja sobre o matrimônio? O matrimônio é um sacramento. Né? Jesus nosso Senhor elevou a união entre um homem e uma mulher à dignidade de sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus. Através daquela celebração litúrgica, a celebração sacramental, a graça de Deus age diretamente na vida daquelas pessoas. Nós temos na igreja 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Em cada uma dessas celebrações, pelo fato mesmo da sua celebração, né, a igreja usa a expressão latina ex opere operato, quer dizer, pela própria celebração, o efeito acontece. Né? Existem outras que são diferentes, que a gente chama de ex opere operandi. Por exemplo, a igreja abençoa a água benta. A água benta ela tem efeito? Tem, se você tiver fé. Se você acreditar que a água benta tem efeito, ela realmente gera efeito em você. Que não é sacramento, é um sacramental. Exatamente, ela não é um sacramento, é um sacramental. Os sacramentos, pela própria celebração, ela gera o efeito. Ok? Por isso que são diferentes. O sacramento gera o efeito pela própria celebração, o sacramental depende da fé da pessoa. De quem está recebendo. De quem está recebendo. E assim, as cinzas, a água benta. Exatamente. Os sacramentais em geral, a medalha de São Bento e tal. A medalha milagrosa, né, de Nossa Senhora das Graças. Agora veja. O sacramento do matrimônio, então, para ser celebrado, deve acontecer entre um homem e uma mulher batizados. Ok? Essa é a perspectiva. Isto não se questiona na igreja. Isso foi deixado pelo próprio Jesus. Né? Pelo próprio Jesus. São Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, né, ele recomenda. São Paulo a gente sabe que ele não era casado. Né? Ele foi um homem que viveu celibatário para a pregação do evangelho, e ele chega até a recomendar esse estado de vida. Ele diz, né, para o pessoal lá em Corinto que se eles conseguissem viver assim, ótimo. Se, por exemplo, ele diz para as viúvas, né, se o esposo morreu, eu recomendaria que ela permanecesse assim.
vivesse só para o Senhor. Se ela não acha que dá para viver assim, que se case, mas somente no Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que é com uma pessoa que compartilhe a fé. Veja, podia até que ela fosse casada antes com um homem que não era cristão, mas se ela já é cristã e agora vai casar de novo, então que seja com um cristão, né? É a recomendação de São Paulo. E se ela é mulher, que seja com um homem. Sim. Então isto aí está posto. O sacramento do matrimônio não se mexe nessa doutrina. Agora, a igreja vai poder fechar os olhos para dizer assim que todas as famílias cristãs católicas vivem isso? Não. Existem realidades que fogem a isso. Por exemplo, existem realidades de casais que se casaram na igreja e que o casamento, por tantos motivos, não deu certo e os dois precisaram separar-se, né? E aí, algum dos dois, ou os dois até, constituem novas famílias. Esses não vão poder, por exemplo, celebrar o sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio é até que a morte os separe. Então, os dois casaram, separaram com o tempo e os dois continuam vivos. Se eles constituem um novo laço, né, de casamento, de união estável, não poderá acontecer na igreja. Porque o sacramento é até que a morte separe. Vai ter que um esperar o outro morrer, para que depois da morte do cônjuge a pessoa possa casar na igreja. E aí quem morrer primeiro, né, deu o azar. Foi-se. Mas veja, a igreja não pode negar que isso existe. Depois, a igreja não pode negar, por exemplo, que existem pessoas que começam a conviver, a morar juntas. Sem o sacramento. Sem o sacramento. A igreja não pode negar, por exemplo, que existem em seu seio pessoas que manifestam uma tendência homoafetiva. Por exemplo. E que sentem atração por uma pessoa do mesmo sexo e querem constituir uma união estável com aquela pessoa. A igreja não pode negar que isso existe. Agora, como ela vai lidar com essas situações? Isso não é um tema simples, né? Já faz muito tempo que a igreja vem debatendo. Quem, por exemplo, ainda não conhece, tem uma exortação do Papa chamada Amoris Laetitia. Muito boa. Sobre o amor na família. Isso. Já li, muito boa. Exatamente. Muito boa. E ele traz muitas perspectivas disso. Que é preciso acompanhar cada caso. Não existe uma resposta pronta para todos os casos. E isso deixa muita gente de orelha em pé. Porque tem gente que gosta só da resposta pronta. Sim. Deus não é um Deus de resposta pronta. Ele é um Deus que gosta de provocar. Ele gosta de provocar. Pois bem, então a igreja não apresenta respostas prontas para tudo isso. Mas como ela é mãe, ela precisa cuidar desses casos. Precisa cuidar de cada pessoa dessa. Então o que a igreja nesse documento, né, Fiducia Supplicans, estava falando? Estava falando a respeito das bênçãos. Né? De que os fiéis pedem naturalmente a bênção à igreja. Graças a Deus. É missão da igreja santificar. Desde que Deus chamou Abraão, disse que chamou Abraão para que ele fosse uma bênção. Ser tu uma bênção. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, abençoar é algo próprio da natureza da igreja. O documento que a Congregação para a Doutrina da Fé lançou tinha essa perspectiva de dizer, opa, olhe, essas pessoas, as pessoas que estão nessas situações que nós chamamos de irregulares, né, diante do sacramento do matrimônio, reconhecendo que é uma realidade existente. Elas são realidades que existem, embora diante do que a igreja pede para o sacramento do matrimônio, elas sejam consideradas irregulares. A pastoral familiar chama de casos especiais, né? Eu sou o padre responsável da pastoral familiar, então tem que falar uma coisinha. Então, diante desses casos, destas situações, a igreja não pode negar a bênção à pessoa. Porque Jardel creia, mesmo nós estando no século XXI, existe ainda uma resistência muito grande à pessoa. Veja, eu posso discordar da prática pessoal, mas eu não posso, por causa disso, fechar a pessoa nisso. E excluí-la totalmente por Sim. conta disso. Sim, não pode acontecer uma coisa dessa. Então, o que a igreja quis dizer? A igreja quis dizer que o cristão católico
que vive numa situação que não é aquela do sacramento do matrimônio, que vive numa situação irregular, num caso especial, ele não está excluído da igreja. A igreja é mãe. A igreja acompanha. A igreja se aproxima de cada pessoa dessa. É claro que a igreja não vai poder abençoar a união. O Papa Francisco esclareceu isso. Né? Sim, sim. Isso talvez não tenha ficado tão claro no documento, as pessoas fizeram um pouquinho de confusão. Logo quando o documento foi lançado, foi aquele impacto, porque as pessoas não liam o documento. Numa expressão bem nordestina, foi um ribuliço. Foi um ribuliço. Foi um ribuliço. As pessoas não leram o documento e começaram a falar do que não sabiam. Isso é típico, né? Típico. Olha, o pessoal não gosta de ler. A igreja tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa que ela já nos ensinou nos seus documentos. As pessoas não gostam de ler. Então, às vezes não leram, às vezes não interpretaram bem. E aquilo gerou um problema. Não, a igreja agora está autorizando que se abençoe uniões que não correspondem ao sacramento do matrimônio. Nada disso. Pessoas até, padre, chegaram a comentar, né, e que isso é inconcebível, né? Eu acredito que a igreja nunca em sã consciência, enquanto tiver um pastor, né, segundo o coração de Deus mesmo, vai permitir, por exemplo, um sacramento para duas pessoas homoafetivas. Alguns até entenderam como sendo isso, porque tem uma tendência natural de aumentar tudo. Sim, mesmo, então. né? Por isso que eu estava dizendo, assim, por isso que eu comecei falando sobre o sacramento. O sacramento é algo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e que a igreja não tem autoridade para mudar. Né? É como aquela outra polêmica do sacramento da ordem. Pode-se conceder a ordenação para mulheres? Não. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os apóstolos, escolheu apenas homens. E os apóstolos, para escolher seus sucessores, foram apenas homens também. E nem ordenar casados. Sim. A igreja não tem autoridade para isso, para mexer nisso. Mas a igreja teve que dizer isso explicitamente. São João Paulo II, né? Em 91, se eu não estou enganado, lançou um documento sobre a dignidade das mulheres e nisso ele tocou no assunto, dizendo que estava definido de que a igreja não tem autoridade para conceder o sacramento da ordem para mulheres. Por quê? Porque isso está na raiz do sacramento, que seja concedido a um homem batizado. Na raiz do sacramento do matrimônio está que seja entre um homem e uma mulher. E batizados. Isso a igreja não pode mexer. Não pode mexer. A bênção para o relacionamento é o sacramento. É o sacramento. É por isso que a Congregação para o Clero e o Papa esclareceu isso, disse que se pode abençoar a pessoa. Né? Que e aí até, padre, sim, padre, com certeza. Sua bênção. Naturalmente acontece Sim. isso, né? Quantos homossexuais não já disseram, padre Josmar, sua bênção, o senhor não vai deixar de ir. Exatamente. Como a pessoa, ninguém olha para isso. Qual é a escolha afetiva da pessoa? Isso não é o mais importante. A pessoa não se resume a isto. E aí é que tá. Nessa perspectiva, o sacramento do matrimônio não se pode mexer. Mas isto não significa, então, essa pessoa está excluída de qualquer tipo de bênção. A pessoa pode ser abençoada. A pessoa pode receber esta bênção. Isso é uma graça de Deus. A bênção é uma coisa que é para a gente derramar mesmo. Nós fomos constituídos para abençoar. Talvez não aquela situação, pela irregularidade. Mas a pessoa, com certeza. Sim. Deus nos quer. Deus nos ama. Não é porque eu estou numa situação que é irregular que Deus deixou de me amar. Deus pensou em nós, Jardel, desde antes da fundação do mundo. Deus nos ama desde a eternidade, cada pessoa. Cada pessoa. Então a gente não pode negar a bênção a ninguém. É isso que o documento está deixando claro. Para que os católicos em si, os padres não negavam não. Uma bênção para alguém, mas é porque a gente precisa quebrar isso na gente. Deixar de pensar isso. Que infelizmente tem muita gente que se escandaliza. Chega uma pessoa nesta condição, né, irregular, numa nova união, um homossexual, alguma coisa assim, e a pessoa ia pedir a bênção, e às vezes o católico se escandalizava com aquilo. E pode. Então, a igreja está deixando claro. Pode. Mas a união continua sendo irregular. Sim. Então, a igreja, como mãe, se aproxima, conversa,
mostra o caminho, propõe uma perspectiva. E aí depende da pessoa acolher. E até, padre, ainda falando sobre essa questão, né, existem muitas pessoas que falam o seguinte: tem um homossexual que casou de fato mesmo assim com uma mulher, né, apesar de que tinha orientação sexual, Sim. mas preferiu seguir o caminho que foi proposto, né, o da obediência ao evangelho, da obediência à fé, né, e assim, tudo isso também para deixar muito claro de que o que se queria dizer na Congregação da Doutrina da Fé ao elaborar o documento, né, e sobretudo o posicionamento do Papa Francisco, é a bênção para a pessoa e não para a relação homoafetiva, ali propriamente dita. Sim, e aí, é assim, por isso que eu quero insistir um pouquinho nisto, também para que você que está nos acompanhando compreenda, o documento não é específico sobre a união homoafetiva. Quando se toca nesse assunto, é para todos os casos de irregularidade. Porque, olha, senão a gente vai achar, né, que a igreja está com a cabeça focada nisto, e não é o caso. Sim. A união homoafetiva, ela está tratada pela igreja dentro dos casos especiais. São situações várias. Porque senão, olha, às vezes você pode pensar que o caba, porque é hétero, pode fazer o que quiser. Que a igreja fecha os olhos para isso. De jeito nenhum. Conversa nessa não, viu? Veja, a pessoa, existe uma orientação. Existe uma perspectiva dada pela igreja. Sim, assim como se for um hétero ainda solteiro, sem o sacramento do matrimônio, por exemplo, pode ser sua namorada, pode ser sua noiva, não é? O ato sexual ainda não é visto com bons olhos e é pecado. A igreja deixa claro isso, né? Sim, por é isso hétero, mas tem regra. Sim, a gente precisa viver a castidade. A castidade é uma coisa boa, meu irmão, minha irmã, é uma coisa bonita. A sexualidade é uma força que está dentro de nós. Foi colocada por Deus. Então é uma coisa boa. É uma coisa boa. Ela nos faz amar. Sabe o que seria a gente se a gente não tivesse a sexualidade? A gente seria uma pedra. Vivendo pra gente mesmo. E mais nada. Pra mais ninguém. A sexualidade é que faz a gente amar. Veja, a sexualidade, por exemplo, é que faz a gente amar as pessoas que estão ao nosso redor. É porque a gente fechou a sexualidade na relação sexual genital. Não é isso. A sexualidade é um impulso para o amor. Então, se eu amo uma pessoa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, pessoas que eu gosto, né, pessoas de quem eu sou fã, isso é a sexualidade atuando em mim. Agora, Não essa sexualidade... A sexualidade. A sexualidade. Para que se entenda também. Sim, Vai que... exatamente. A sexualidade. Agora, existe dentro dessa perspectiva aquela pessoa com quem esta sexualidade vai se manifestar também através da relação sexual genital. Agora, para que ela seja verdadeira, veja, a relação sexual, neste ponto, ela é pensada por Deus com duas funções. Com duas, nós dizemos assim, duas propriedades. Primeiro, uma propriedade unitiva e depois uma propriedade procriativa. Unitiva, quer dizer o que com isso? Que é para o bem das duas pessoas. Né? É para o bem dos dois. Por isso que, quando a gente fala em bem dos dois, se deve pensar na dignidade dos dois. Se existe uma forma de ter relação sexual em que um é mais e outro é menos, em que um tem mais, né, experimenta mais e o outro menos, isso também não é querido por Deus. Veja. Então, também neste sentido, né, a relação sexual, para que ela seja vivida da forma como Deus pensou, ela deve expressar a igual dignidade dos dois. Um não pode ser o objeto do outro. Né? E aí eu não vou entrar mais em detalhes não, porque não me convém. Mas... E também não é o tema. Exatamente. Mas veja, isso é a perspectiva unitiva. E a outra é a procriativa. Os dois, quando se unem também nessa perspectiva de gerar uma nova vida. Deus concede àquele casal aquilo que é próprio dele. Gerar vida. Olha que beleza. Agora, quando isso é vivido fora da realidade matrimonial, sempre é mentiroso. Sempre. Porque alguma das duas realidades vai ficar de fora.
Ah, porque é pelo bem dos dois, é para que porque os dois se amam e tal. Mas aí precisa recorrer à anticoncepcional. Precisa fazer Preservativo. alguma coisa exatamente para que aquilo não gere uma vida. Então está cortando uma dimensão importante. Veja. E também não pode ser só para gerar vida. Veja. Não pode ser só para isso. Porque senão, então, aí vai para laboratório. Não, Pois se a é. perspectiva é só gerar vida, então pega o espermatozoide, um óvulo do outro, faz a fecundação in vitro e coloca lá. Não. É também o bem dos dois, a união dos dois. Veja, uma vida é fruto de amor. É fruto do amor de duas pessoas. Não é simplesmente fruto dos órgãos, nem dos gametas. É fruto do Ou só amor. do prazer dos Sim, dois. é fruto do amor dos dois. Então, por isso... E por que eu entrei nesse tema todinho? Para dizer que não é só olhar assim, porque é o homossexual. Não. Também você que vive essa perspectiva heterossexual, que tem, não é, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa, também deve pensar, opa, a minha afetividade, se eu sou cristão, então a minha fé deve tocar também nesse ponto. Também nesse E que ponto. é importantíssimo. Oh, demais. Né? Muito bem, padre. Nós falamos bastante sobre crises, sobre, enfim, não falamos tanto sobre esperança, então, para concluir, já que concluíram as perguntas também, né? Eu gostaria que o senhor finalizasse, não é, o nosso podcast falando sobre sinais de esperança, não é? A grande esperança que a gente pode ter dentro de todas essas confusões, a gente poderia assim dizer que a gente vive, não é? E que nos coloca em momentos de crise, para que a gente bem viva a fé e saiba em que buscar, né, onde recorrer para os sinais de esperança que a gente pode contar. Isso é muito importante, não é? O Papa Francisco, na bula de proclamação do Jubileu da Esperança, ele lista uma série de sinais, não é? De que é possível de a gente sair desta situação. Nós não somos obrigados a ficar para sempre presos nela. É um sinal de esperança, por exemplo, o de que a gente veja tantas pessoas que se sentem atraídas à caridade quando vem situações de dificuldade das pessoas, né? Nós vivemos numa situação onde uma coisa que acontece lá no Japão a gente sabe daqui em pouco tempo. E como a gente vê essa capacidade de mobilização das pessoas? Há alguns meses nós vimos aquela situação catastrófica lá no Rio Grande do Sul e a capacidade de mobilização. Quantas pessoas que se mobilizaram, as igrejas se mobilizaram, nós vimos aqui os digitais influencers se mobilizando, né? Até hoje tem páginas, você entra no Instagram, tem lá algumas páginas daquela que até agora estão ainda abertas para a possibilidade de doação e tudo. Os Correios estavam enviando gratuitamente, foi um movimento bem solidário. Exatamente, então veja, a solidariedade é um sinal de esperança para o nosso mundo de hoje. As pessoas, porque veem mais as coisas, têm mais conhecimento sobre o que está acontecendo, são também capazes de se mobilizar mais. Isto é uma coisa espetacular. Depois, como eu dizia, né, antes, quando eu citei o florescimento dos Cercos de Jericó, do EJC e de tantas outras iniciativas, nós percebemos que existe um reflorescimento da perspectiva religiosa, né? Sobretudo no meio da juventude. Nós vemos uma juventude, Jardel, que na quaresma acorda de 4 da manhã para rezar o rosário. Chegamos a ver lá com o Frei Gilson, né? 500 mil de pessoas praticamente rezando o rosário às 4 da manhã. O que é isso? O que é essa perspectiva de você ver, não é, tantos Instagrams, eu chamo tudo de página, porque eu sou velho. Então, tantas páginas de Instagram, tantas contas, né, que vão crescendo de formação, de pessoas que se tornam digital influencer, mostrando a fé, mostrando lugares, mostrando, né, cursos a respeito da fé.
ajudando a perceber. Quer dizer, este reflorescimento da fé é um sinal de esperança, porque se é Deus que enche o nosso coração, então nós encontramos na fé e nesses sinais de fé, de fé que vai voltando, de pessoas que vão buscando o Senhor, como sinais de esperança. Agora, existe muito ainda por ser feito. Muito por ser feito, né? E é um sinal de esperança que as mídias, o Papa Bento XVI chamava de esse continente digital, né, se abram a essa perspectiva de tentar entender melhor as pessoas, né, e de chegar às pessoas com qualidade. Por exemplo, isto aqui que nós estamos fazendo é um sinal de esperança. Usar as mídias sociais, usar, né, a tecnologia a favor de você buscar fazer as pessoas crescerem, né? E se eu dizia antes que o JS Cash é falando de tudo, mas é sempre falando de tudo nessa perspectiva de nos ajudar a crescer. Se for algo que vai fazer a gente decair, então não deve entrar, não é? A gente deve dar espaço, ter liberdade para as pessoas, o respeito, mas ter a identidade própria. Então, esse aqui não pode ser um espaço que vai fazer as pessoas caírem. Sim. Pelo contrário, deve ser um espaço que eleva, né? O meu lema de ordenação é corações ao alto. Então, veja, eu devo ter essa perspectiva sempre na minha vida de elevar, de fazer o outro crescer. Então, é um sinal de esperança também para nós, que as redes sociais, esse continente digital, abre espaço para que a religião, para que a perspectiva da humanidade, né, possa fazer crescer. Então, já nos aproximando do fim desse momento, que Deus possa cada vez mais abençoar iniciativas como essa, abençoar, né, essa perspectiva, essa iniciativa do JS Cast, e que cada vez mais nós tenhamos esse cuidado também, não é? Você que está nos acompanhando, de a gente procurar coisas que nos elevem. Né? Cuidado, às vezes a gente dá tanto espaço para músicas, para vídeos, para coisas que vão denegrindo a gente, vão diminuindo a nossa dignidade, ao invés de nos dar esperança, nos botam mais em crise. Então, dê espaço para aquilo que é bom, dê espaço para aquilo que faz a gente crescer. Muito bem, padre. Então, foi uma alegria recebê-lo, né? Você que está acompanhando esse podcast, que assistiu até o final, não esquece de compartilhar. Isso é uma coisa que muitos pedem no início, né? Mas eu estou pedindo aqui no final, porque tem gente que pede no início e diz, já está pedindo lá, já sai do vídeo, né? Então, você que está acompanhando até esse final, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. O tema foi muito interessante. Padre, é uma alegria para mim poder inaugurar, né, nesse primeiro episódio, né, com um tema relacionado à fé, trazendo alguém que eu conheço. Um abraço para André também, São José da Coroa Grande, que veio com o senhor. Foi uma alegria recebê-lo aqui hoje também, uma surpresa. Tá aqui caladinha, mas tá ali acompanhando tudo. Foi uma boa surpresa, né, e que Deus abençoe sempre mais, né, a vida do senhor, seu ministério e tudo aquilo que o senhor contribui muito para a nossa igreja católica, para a nossa igreja diocesana e na sua paróquia sobretudo. Amém. Agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias, né? E busquemos ser sempre sinais de esperança na vida das pessoas. Muito bem, então, só para encerrar, né, posteriormente eu vou publicar o segundo episódio com quem será, e o tema também você pode continuar mandando sua pergunta. Um abraço, padre, um abraço a você, até o próximo JS Cast. Muito bem, Deus abençoe.